Estamos apresentando um programa de fé, esperança, salvação, muitos louvores, palavra, programa Resgatando Valores. Apresentação Daniel Reis. Já que eu não posso te visitar, já que eu não posso te abraçar, eu oro por você. Já que eu não posso apertar sua mão, sentir as batidas do seu coração, eu oro por você. Conte comigo, nós vamos vencer o perigo, você vai ver. Um novo amanhã chegará, nós vamos poder se encontrar para agradecer. De casa eu oro por você, você ora por mim. O barco está indo, o vento tá ruim, mas quem tá no barco é mais forte que o mar. Nós vamos tomar a vacina do sangue da cruz, que foi receitada por Cristo Jesus, mas somente Ele para nos salvar. De casa eu oro por você, você ora por mim. O barco está indo, o vento tá ruim, mas quem tá no barco é mais forte que o mar. Nós vamos tomar a vacina do sangue da cruz, que foi receitada por Cristo Jesus, mas somente Ele para nos salvar. Quero convidar para cantar comigo Elias e Emanuel, diretamente de Portugal. Cheguem pra cá, meus irmãos. Deixa conosco, irmão Vando. Amigo, conte comigo, nós vamos vencer o perigo, você vai ver. Um novo amanhã chegará, nós vamos poder se encontrar para agradecer. De casa eu oro por você, você ora por mim. O barco está indo, o vento tá ruim, mas quem está no barco é mais forte que o mar. Nós vamos tomar a vacina do sangue da cruz, que foi receitada por Cristo Jesus, mas somente Ele para nos salvar. De casa eu oro por você, você ora por mim. O barco está indo, o vento tá ruim, mas quem está no barco é mais forte que o mar. Nós vamos tomar a vacina do sangue da cruz, que foi receitada por Cristo Jesus, mas somente Ele para nos salvar.
Maravilha, maravilha. Gente, boa noite. Eu tô aqui com cara nova, né? Lá de Portugal, não é isso, pastora? Suíça. Lá da Suíça, rapaz, que isso? Portugal é pertinho demais, é lá na Suíça, né? Bem ali. É bem ali. E hoje eu vou estar falando aqui, né? Vou estar conversando com a pastora, né? Elienay Cavalcante. E ela trouxe aqui pra mim, rapaz, 2 livros aqui. Vou te falar um negócio, viu, menino? 2 livros de peso, hein? Olha aqui, ó. Servir é a ordem. Meu Deus, daqui a pouquinho ela vai estar falando, né, sobre esses livros, né? E aqui também, né, não é talento, né, é segredo. Então, já que é segredo, ela vai contar só um pouquinho aqui, né, para nós. Ela não vai contar tudo, porque senão tira aí a sua vontade, né, de ler. Então, ela vai contar só um pouquinho, que aí vai te dar vontade de ler. Você vai falar, não, peraí, eu vou comprar esse livro aqui, porque esse livro é bênção demais. E ela vai falar, né, daqui a pouquinho, aonde encontrar esse livro, que ela vai conversar com a gente aqui. Então, né, não saia daí, a gente vai estar batendo um papo bem legal, eu e você, né? Mas a pastora, se você quiser também fazer, né, aí o seu comentário, quiser ligar para cá também, né, mandar uma mensagem de texto aí, vai ser muito bom, né? A gente vai interagir, isso é bom, né, pastor? A gente interagir. Então, ó, gente, nós estamos também, né, pela Rádio Cultura, lá em Pancas, lá no Espírito Santo. Então, a gente está lá, viu, pastor? Nós estamos lá. A senhora conhece Pancas ou não? Não, mas conheço o Espírito Santo. Aliás, meu pai era capixaba. Ah, é? Então tá, pois é. Pancas, lá em Espírito Santo, é vizinho ali, né, da minha terra, lá em Alto Rio Novo, né? Meus pais são de lá de Alto Rio Novo, então a gente está lá. Pertinho, né? Então a gente já tá na TV, na Rádio Cultura, né? Então já tô falando TV, quem sabe um dia já vai virar TV esse negócio aí, né? Então, forte. É forte, né? Daqui a pouquinho, né? Depois dessa canção, então eu vou conversar com a pastora. Programa Resgatando Valores, programa esse que surgiu no coração de Deus, plantado no nosso para melhor servir você, né? Eu, Daniel Reis, vou com você das 8 horas até as 9h30, aqui, direto dos Estados Unidos da América. Valeu, gente! Daqui a pouquinho a gente volta batendo um papo aqui com a pastora. Um certo dia o pastor falou assim: ó meu irmão, você tem que ofertar. Sem sua oferta essa igreja não prospera. Sem sua oferta essa igreja vai parar. Este pastor está pregando heresia. Deus não precisa de dinheiro, meu irmão. Deus te ensina a fazer uma colheita. Vai depender da sua plantação. Lance o teu pão. Lance o teu pão. Lance o teu pão. Não leva muito tempo, tem colheita, meu irmão. Lance o teu pão. Lance o teu pão. Lance o teu pão. Não leva muito tempo, tem colheita, meu irmão. Hoje tem o dízimo, foi Deus quem te deu. Por que não ofertar se tudo é seu? O dízimo é um mandamento, ele não é meu. Se eu não usar por bem, eu vou me dar mal. Se ler as escrituras vai encontrar bem claro. Se não vai dar ouvidos ao que diz Mamon. Lance o teu pão. Lance o teu pão. Lance o teu pão. Não leva muito tempo, tem colheita, meu irmão. Lance o teu pão. Lance o teu pão. Lance o teu pão. Não leva muito tempo, tem colheita, meu irmão. Lance o teu pão. Não leva muito tempo, tem colheita, meu irmão. Maravilha, maravilha, maravilha,
volta com o programa Resgatando Valores. Então já vou começar, né, pastora? Eu queria que a senhora já começasse o programa aí orando pra gente, né? Orando aí pra gente entregar esse programa, né, pro Senhor Jesus. Amém? Amém. Glorioso Deus e Pai, nós louvamos o Teu nome, Pai querido, nesta noite. Nós queremos Te entregar nas Tuas mãos. Amém. Pai amado, Teu Filho, Pai amado, cantor Daniel Reis, Pai amado, diácono da Tua casa, responsável, Pai amado, por esta obra. E eu entrego nas Tuas mãos, ó Deus, consagrando, ó Pai amado, a Ti, Senhor da glória, este programa, resgatando valores, ó Deus. Pai, um tema pertinente para esta geração, ó Pai. Nós queremos consagrar tudo o que nós fazemos neste dia. Pai amado, para que os Teus planos sejam estabelecidos. Abençoa, Pai amado, essa transmissão, Senhor. Pai, venha fluir pelo poder que há no nome de Jesus Cristo, através do Teu Espírito, Senhor. Nos faça o canal do Teu fluição nessa noite. Coopera conosco mais uma vez, em nome de Jesus. Amém. Amém, né? Maravilha, maravilha. Gente, ó, eu quero mandar abraço, né? Tem muita gente aqui, olha, muita gente aqui, pessoal do Sul, né? A senhora é do Brasil, do Espírito Santo, né? Rio de Janeiro, né? Tem aí pessoal do Rio de Janeiro também aqui assistindo o programa, né? Lá o pessoal do Sul também, né? Do Iapoca ao Chuí no Brasil. E a gente também tá na Argentina, né? Tá no Uruguai, tá avançando, tá, né? No Paraguai, e é bênção demais. Pastora, obrigado, né? Por aceitar, né, o convite, né, que bênção, que maravilha. E também, né, a nossa amiga, que eu tenho certeza que ela vai assistir, se ela não está assistindo, né, a Lucinha Sintra, né, que é uma amigona da gente. E ela disse, ó, tá indo, né, uma mulher abençoada aí, viu? Tá indo, chama ela aí para ir no programa. Eu falei, opa, peraí, se for, né, abençoada, nós estamos juntos, né? E graças a Deus, deu aí, encaixou direitinho, né, pastora? Como é que Deus é bom, né? Deus é tremendo, tem o seu tempo certo, né? Sim, Deus é bom. Para se encontrar, né? Então, pastor, eu queria, né, que a senhora falasse um pouquinho aí pro pessoal, né? Contasse um pouquinho da sua biografia e só para começar a gente, né, mandar brasa no programa. Então, eu tô sozinha aqui porque meu esposo não pôde me acompanhar. Uhum. Mas ele está lá no nosso trabalho, né, que a gente está fazendo na Suíça. Nós fomos para a Europa por uma proposta direta de Deus. Nós deixamos a nossa casa lá no Rio de Janeiro, nossos filhos já estavam criados, né? E depois que a gente pensou assim, bom, agora a gente vai dar uma descansada e vamos curtir a aposentadoria do marido. Aí o Senhor falou assim, não. E aí agora o Senhor pediu um Isaac para nós e nós fomos para a Europa. E em Portugal a gente ficou 3 anos ali discipulando, né? Nunca eu e meu esposo tivemos o desejo de sermos pastores de igreja. E então nós fizemos um discipulado em Portugal, tivemos um grupo bom. Depois, durante a pandemia também, esse grupo ele só aumentou, né? Porque muita gente ficou sem poder cultuar. Então, participava do discipulado. E depois Deus nos fez avançar. Em 2017, quando o Senhor nos fez a proposta, Deus mostrava um lugar que falava francês, mas não deu o nome do lugar. E nós fomos para Portugal e ficamos ali 3 anos. Depois, o Senhor nos levou ali para a Suíça, né? E nós não esperávamos que fosse Suíça, de fato, como Deus havia mostrado. 2017, mas nós só saímos do Brasil em 2019. Uau! Nós ficamos aguardando algumas coisas, algumas providências que nós precisávamos para que fosse tudo perfeito. Crendo num Deus que não quebra princípios, mesmo quando nos faz uma proposta, nós ficamos aguardando o sinal final de Deus para que a gente pudesse então partir. Então foram esses 3 anos 3 anos difíceis, né? Porque não é fácil viver uma transição. Portugal, ela é uma irmã, nação irmã do Brasil, porque fala o mesmo idioma, mas agora nós estamos numa outra cultura, né, no meio de um povo suíço, né, um povo que pratica o liberalismo, né?
um povo liberal, e nós estamos fazendo um trabalho ali também. Nós estamos com uma cobertura da MIF Church, que é a Missão Internacional da Fé, que é o pastor Eudorico, ali de Portugal, e também a pastora Márcia Teixeira, que é a pastora que preside ali em Suíça, que está responsável pela obra. E nós estamos ali tentando ajudá-los em alguma coisa em relação a fazer discípulos, né? Que é a ordem de Jesus, né? Ide e fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E eu me sinto lisonjeada porque Deus me inseriu neste plano e para mim é um privilégio. Amém? Sou casada há 31 anos. Uau. Vamos fazer aí 31 anos de casados, dia 29 de dezembro. Nós temos 3 filhos, temos 3 netos. Né? Uau. E é isso. E a gente está por aí fazendo a obra do Senhor. Que lindo, né? Maravilha. E quando Deus, né, chama, né, é melhor obedecer. Olha aqui, já ela, né, ela não é boba nem nada ali, ó, servir, né? Aí, ó, servir é a ordem. Então, quando Deus dá uma ordem, meu irmão, é melhor, né, Obedecer. É melhor obedecer. Então, pastora, que bom, né? Então, vocês migraram lá para... Tem muito tempo que vocês migraram lá para... Não, em Suíça nós estamos há 6 meses. Mas primeiro vocês foram para Portugal, é isso ou não? Sim, Portugal. Para Portugal. Então, vocês saíram do Brasil, já foram direto para Portugal? Para Portugal. Né? E lá fizeram um trabalho, né? Sim. E depois... O Senhor nos fez avançar para a Suíça. Que bom, né? Que bom. E esse livro aqui, né? Eu estava vendo aqui, esse livro aqui eu vou ler esse livro, rapaz. Esse livro aqui, já que servia uma ordem, né? Então eu vou ler esse livro aqui que já vai me ensinar um pouco. Eu queria que a senhora falasse um pouquinho desse livro, pastora. E bonito, hein? Olha aqui que lindo, capa. E foi feito aonde, né? E muito bonito, tá, gente? Por sinal aqui tem até uma dobra aqui, ó, você quer ler, né? Marca. E marcou aqui, né? E é fácil de ler, né, pastora? Aparece aqui que eu tô vendo, né? Sim. É fácil de ler, bem diagramado aqui. Que bênção. Podia contar um pouquinho desse livro pra gente, pastora? Fazendo um favor? Então. Não conta tudo, tá? Porque o pessoal né, vai ter que... Eu queria dar uma dica pro pessoal, né? Que tem dificuldade de ler. Eu queria dizer para você que você consegue ler pelo menos 3 livros por mês. Você consegue ler. Se você for quando você pegar o hábito da leitura, você consegue ler um livro como esse aqui, olha, de 140 páginas. Você consegue ler esse livro aqui no máximo em 2 dias. Amém? Então, assim, você consegue fazer essa leitura em 2 dias. Se você não tem muito tempo para ler, então você consegue, no mínimo, ler 3 livros por mês. Você precisa montar, na verdade, um schedule, né, de leitura e colocar um objetivo para que você possa ter o máximo de conhecimento. Nós tivemos assim, uma experiência muito grande quando nós lançamos esse livro aqui. Esse é o primeiro? Não, esse é o segundo. E Deus nos mostrava assim, um espírito, né, que atua no mundo espiritual. E esse espírito é um espírito que ele não gosta que as pessoas leiam. E Deus me mostrou. Quando a primeira pessoa abriu esse livro aqui, em Portugal, quando a primeira pessoa leu esse livro, eu recebi essa visitação pela madrugada. Né? Eu sei que muitas pessoas não podem não acreditar em mundo espiritual, mas ele existe. Claro. Assim como existe Deus e existe o inimigo da nossa alma, o adversário, bem e mal. Né? Então, eu recebi essa visitação. E esse espírito disse para mim assim, ela abriu, ela leu e eu não gostei. Então, assim, quando eu levantei de manhã, eu fiquei, ela abriu, ela leu e eu não gostei. Então, assim, não era especificamente porque era o meu livro. Deus disse para mim que esse espírito, na verdade, ele não quer que as pessoas se informem. Ele quer que a humanidade, o ser humano, realmente tenha dificuldades para ler. Porque quando você tem sono quando lê, preguiça de ler, você fica desinformado, né? A Bíblia diz, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará.
Quando você tem em mãos uma boa leitura, seja um livro auxiliar, quer seja as escrituras sagradas, e você tem problemas para ler, você tem, na verdade, uma dificuldade, porque você começa a ler da sono. E esse sono é maligno. Uau. E você só pode romper com isso, só pode quebrar essa cadeia, na verdade, se você começar a insistir, né? Mesmo que você tenha sono, você vai insistir nisso, vai investir nisso tempo para que você possa perceber um dia que o sono já não te afeta mais. Que esses ataques, que esse sono, que esse peso de repente que bate, não te afeta mais. Amém? Porque muitas pessoas conseguem ler livros de história em quadrinhos, livros de romance, não sendo cristãos. E os cristãos vão ler um livro como esse, vão ler a Bíblia Sagrada e sentem sono. Não é não? Ou uma pessoa vai ler, mesmo que não seja um cristão, vai pegar a Bíblia para ler e vai sentir sono. Mas por que ele não sente sono enquanto vê um jogo de futebol? Ele não sente sono quando ele vê o que não presta na internet? Ele não sente sono. Não é não? É verdade. Então nós temos que atentar para isso. Isso é muito sério, isso. Sim. Isso é coisa séria. Como a senhora estava falando aqui, do mundo espiritual, gente, é terrível, né? Então, você, né, que não acredita, se você não acreditar, você já não está acreditando que existe Deus e o diabo, né? Para começar. E a nossa luta mesmo, né, é contra aí as potestades, né, que vem aí tentando, né, Sim. nos tragar e tirar do foco de tudo isso. Na verdade, a Bíblia diz que nós temos que conhecer a Deus e prosseguir em conhecer, né? Porque nós não conhecemos a Deus por completo. Na verdade, Ele se revela diferente a cada situação da nossa vida, não é isso? E a própria Escritura vai dizer que em parte a gente conhece, em parte a gente profetiza. A gente não sabe, na verdade, como Ele é, né? A gente não dimensiona, na verdade, o quanto Ele pode realizar. Mas, através das Escrituras Sagradas, nós podemos conhecer também o Deus da Bíblia. Não apenas dizer que crê nele, mas conhecê-lo como Ele é. E Gálatas vai dizer que os segredos, Colossenses vai dizer também que os segredos das Escrituras estão exatamente no nome de Jesus. Somente esses segredos podem ser revelados quando você busca sabedoria, quando você busca conhecimento. E o nosso crescimento só pode ser dado através do conhecimento e da graça. Né? Então, esse livro aqui, ele nasceu através de uma proposta direta de Deus. Né? Deus fechou o trabalho material para mim em 2012. E eu perguntei para ele, assim, enquanto eu estava brigando com ele, batendo com as mãos no computador, e falei para ele: e agora, Jesus, eu faço o que da minha vida? Né? Não, se eu fechar meu trabalho, minha porta de trabalho. E o Senhor falou para mim: escreve um livro. Uau. E eu falei: escreve um livro. Eu não consigo escrever nem meus esboços. Como escreve um livro se você não sabe? Então, meu esposo tocou a campainha. Eu fui abrir a porta para o esposo. Meu esposo, assim, a gente tem uma ligação muito tremenda. Desde o nosso namoro, a gente tem uma ligação tão forte que às vezes eu só penso e ele já faz. Eu penso e ele traz da rua. Que bênção. É tremenda ligação. E eu lembro que eu levantei para abrir a porta para ele, não comentei nada. Ele foi tomar banho, eu fui esquentar a comida. Quando ele está comendo, ele disse assim: eu estava dirigindo no trabalho e o Senhor mandou dizer para você, minha filha, que você escreva um livro. Uau. E assim, foi quase que... Conexão mesmo. Quase na mesma hora, Uau. sabe? Então, esse foi o primeiro livro que nós fizemos. Foi muito difícil. O primeiro filho sempre é mais difícil. Eu não tenho ideia. E é um filho mesmo, né? Assim, Sim. você gera ele, rapaz, é interessante, é isso mesmo. E o primeiro filho sempre é mais difícil, né? Então, assim, até porque eu dei aula há 8 anos de teologia no Brasil, no instituto. E enquanto eu dava aula naquele instituto bíblico, o Senhor foi me dando, assim, muitas coisas. Foram um leque, na verdade, de informações, né? Porque eu estava sendo desafiada, na verdade, Deus estava fazendo coisas assim que eu não esperava. E se criou, assim, muitas vertentes, né? Se criaram. E eu louvo a Deus por isso, porque Deus deu a oportunidade de eu fazer esse livro, né? Eu fui confrontada, porque um pastor até falou para mim assim: você tem coragem de lançar um livro desse?
E aí eu falei assim, não entendi. Aí ele falou assim, mas a senhora é uma mulher? Aí eu falei, e o que que tem? Mas é que a gente vive numa geração de gente machista. Infelizmente. Eu falei assim, aí eu respondi para ele, eu falei, olha, mas eu não ligo para o que os outros pensam. Se eu me importasse com o que os outros pensam, né, eu não tinha saído do lugar. Verdade. Então, assim, irmãos, tem um assunto aqui, a gente resumir, tá? Esse livro. Esse livro está preparado para estudo. É um livro que foi preparado para curso. É um livro temático, tá certo? Ele tem vários tópicos. Tudo acerca do que envolve uma liderança e um liderado, tá certo? E tem dois temas aqui que eu queria falar para você, assim, mas assim, bem resumido, para você ficar curioso. Um é a respeito do relacionamento interpessoal, né? É muito difícil hoje você conviver em grupo, porque você sabe que tem uma diversidade de pensamentos, na verdade. A gente lida todo o tempo com a dificuldade de conviver com temperamentos diferentes, pensamentos diferentes. São sanguíneos, são fleumáticos, né? Não, são melancólicos. E um é mais nervoso, outro é mais calmo, um é mais devagar, o outro é mais acelerado. E a gente tem essa dificuldade muitas das vezes, não é? Só que o ser humano ele foi criado para viver em grupo. Nós somos seres gregários e fomos criados para viver em comunidade. A questão é que as pessoas não sabem lidar com as diferenças que existem entre um ser humano e outro. Nós não somos iguais, irmãos. Ninguém é igual a ninguém. Cada um temos nosso DNA particular. Nós temos DNAs diferentes. Somos criaturas do mesmo Deus, sendo que cada um de nós temos a nossa própria identidade. Então, o que Deus quer para nós? Mas até nisso, pastor, não cortando, até nisso Deus, né, ele é tremendo, né? Porque você já imaginou, né? Vamos colocar aqui. Você já imaginou se eu fosse igual a minha esposa, né? No temperamento, Não ia dar certo. Não ia dar certo de jeito nenhum. Então tinha que ter essa diferença, né? Que coisa linda que Deus faz, né? Sim, e aí de repente você pode se perguntar, mas como que eu posso lidar com uma pessoa que tem tantos defeitos, não é não? Porque se ninguém é igual a ninguém, e também nós não somos perfeitos, todos nós temos os nossos defeitos. Claro. E como é que faz com os defeitos, irmão? Não tem como, irmão, jogar uma pessoa fora por causa dos seus defeitos. Não dá para descartar o ser humano. Não dá para descartar a Maria porque a Maria fala demais. Não dá para descartar o João porque o João compra e não paga. Não dá para descartar a Joana porque a Joana... Não, irmão, não dá para descartar. O que a gente faz? A gente tem que acolher. O próprio apóstolo Paulo, irmãos, ele vai escrever na sua carta aos Romanos, capítulo 14, ele vai dizer, acolhei o que é débil na fé. Isso não para discutir opiniões. Amém? Então ele vai dizer que Deus tem por ser tanto forte quanto débil. O débil no original quer dizer demente. Ou se Deus levantou, ele está dizendo, se eu sustento forte, eu sustento demente também. Amém. Eu também sustento o que é débil. Então, assim, a igreja precisa entender que nós estamos aqui para acolher. Entendeu? A lei ela expunha, a lei ela excluía, a graça ela acolhe. Verdade. E se a gente não aprender isso, a gente não vai entender também o que é reino, porque o evangelho é cuidar de gente, o evangelho não é microfone na mão. As pessoas estão muito equivocadas com o que é reino. Então, presta atenção, irmãos. Esse tema fala muito sobre isso porque a gente precisa aprender a lidar com os defeitos das pessoas. Então, como é que a gente faz assim, pastora? A gente administra. Não dá para descartar, não dá para jogar fora, então a gente administra. Sabe, a gente tem essa habilidade de administrar o defeito uns dos outros. É só você pedir estratégias. Esses dias, eu queria contar essa experiência, e esses dias uma pessoa veio assim muito, né, porque era a responsável do prédio onde eu estou morando, e aquela mulher veio, e eu já sei que tem 4 lá. Eu quero o contrato da Regi, eu quero o contrato da imobiliária. E eu deixei ela falar, e ela estava brava, sabe, porque... Basicamente, né, ela queria saber se a gente era legal para estar ali, se a gente era documentado para estar na Suíça. Aí eu peguei e esperei ela ficar acabar de falar. Perguntei para ela, a senhora fala espanhol? Ela falou que falava. Comecei a falar com ela em espanhol, ela estava brava. E eu disse assim, eu quero parabenizar a senhora,
pelo seu trabalho. A senhora, toda a Regi, toda a imobiliária devia ter uma funcionária como a senhora é muito eficiente. Uau. Meus parabéns, eu queria dizer para a senhora que eu estou me sentindo muito segura morando nesse prédio. Quando eu comecei a falar isso com ela, irmãos, de brava, de alguma pessoa que estava querendo me atacar, ela começou a sorrir, sabe? Porque a gente tem que codificar as pessoas, sabe? A gente sabe, nós temos esse poder de mudar o ambiente. É verdade. A graça que nós recebemos dele pode transformar o ambiente, Aleluia. pode mudar as pessoas, a gente pode codificá-los, entende? E de repente ela começou a sorrir. Hoje, quando eu chego, é minha amiga, é a minha amiga. Talvez a sua melhor amiga, né? E ela quer saber se eu estou precisando de uma coisa, estou precisando de café, estou precisando de qualquer coisa, ela quer saber se eu estou precisando. Então, irmãos, acolhe, amém? Relacionamento interpessoal é uma coisa que precisa haver esse tipo de entendimento dentro da igreja. Então, se você der um curso como esse, por exemplo, dentro da igreja, vai ajudar muito a melhorar o relacionamento entre o grupo das irmãs, o grupo dos jovens. A gente sabe que reunir acaba tendo sempre um probleminha, né? Né, nessa questão aí, é por isso que, né, a gente vê o inimigo, ele, né, fazendo com que essa relação não funcione, né, fazendo com que, né, isso não funcione, porque sabe que isso agrada a Deus, sabe? Porque, sim, a união. Né, a união, né? O salmista mesmo, né, diz que bom, né, quão bom, quão maravilhoso é que os irmãos vivam, né, em união. Então, né, Tá? bem mais ou menos assim, eu creio. Sim, a Bíblia diz que o reino dividido, ele não subsiste. E uma estratégia do adversário é dividir o corpo de Cristo. Dividir o grupo. Porque se ele divide um grupo, ele consegue tirar o foco. Ele consegue trazer uma distração momentânea e, na verdade, atrapalhar o andamento da obra. Se nós, sendo mais prudentes e tendo um conhecimento... Pode me dar um livro aqui, pastor? Dá um livro? Sim. Tendo conhecimento bíblico, o que a gente pode fazer? A gente pode codificar essa pessoa, a gente pode mudar essa pessoa, a gente pode abraçar, a gente pode conquistar o amor dessa pessoa, a gente pode ensinar ela a amar. Amém? Então, Deus, ele é maravilhoso e a gente pode fazer tudo isso através da orientação, da sabedoria, da qual nós temos recebido por meio da palavra de Deus. Amém? Que lindo, né? Um outro tema aí bem interessante que temos aí nesse livro é a sustentabilidade ministerial, que é a objeção hoje mais citada, né, pastor? A objeção citada. Por quê? Muitas pessoas se perguntam, a gente vive numa geração hoje que muita gente coloca preço para pregar, não é? Eu quero 10 mil, eu quero 3 mil, né? E 7 mil, e enche a boca, né? 5 mil. Né? Eu estou aí há 40 anos na estrada, né? Com 32 anos de ministério, com 42 de conversão. Aí se eu penso, se eu tenho 42 de conversão e 32 de ministério, aí se eu penso, eu nunca cobrei para pregar. Né? Eu não venho dessa época, eu venho de 1978. Eu venho de uma época que isso nem existia. O senhor sabe disso, que antigamente essas coisas não existiam, nem se perguntava nem se você tinha um dia da passagem, não é não? Mas é claro que, né, isso tudo porque já começou de uma maneira errada. Porque a Bíblia diz que Jesus disse, olha, vocês vão de cidade em cidade, mas nada leveis convosco, nem cinto, nem alforge, não é não? Por quê? Porque só precisam das pessoas. Então, mas a Bíblia diz o quê? Que quem tem que cuidar daquele que vai de cidade em cidade é aquele que o recebe. Então, as escrituras estão claras. Esse tópico desse livro é muito interessante, porque traz para você um entendimento do que está certo e do que está errado. É errado cobrar? É. Mas não é errado ofertar. Amém? Não é errado cuidar de quem chega. Não é errado você recepcionar, você oferecer a comida, você oferecer a hospedagem e você ofertar, né? Não é errado. Agora, por que Paulo escreveu tanto isso em Corinto? Porque a igreja de Corinto não supria Paulo. A igreja de Corinto era uma igreja que não supria Paulo, por isso que ele tinha uma segunda opção de sustento. Paulo foi construir tenda e ele está dizendo lá, eu optei em construir tenda para não mercadejar. Por quê? Porque Corinto, irmãos, recebia os mercenários
e pagavam pelas suas mensagens. Como Paulo não vendia mensagem, como Paulo entregava a mensagem genuína, né? Os coríntios muitas das vezes colocavam em dúvida a autoridade apostólica de Paulo por causa da sua gentil presença. O seu parecer humilde, né, colocava em dúvida de que ele realmente seria ou fosse apóstolo. Mas ele diz que optou em construir tendas ao invés de deixar de pregar o evangelho. Então ele continuou pregando em Corinto, né, irmãos? Construindo tenda e entre uma hora e outra também fazendo o que ele foi chamado para fazer, que foi pregar a palavra. Até porque trabalhar, sabemos que não é castigo trabalhar, amém? Deus abençoou o trabalho antes da queda. Trabalho, no seu original hebraico, do trabalho, significa culto a Deus. Uau. Então, quando você trabalha, você está cultuando a Deus. O erro está, muitas das vezes, em colocar o trabalho acima de Deus. Então, muito cuidado para não inverter. E outras coisas mais, né? Não colocar acima de Deus, né? E interessante, né? A senhora falando, e me veio aqui uma historinha, né? Rapidinho, de, né? Um certo... isso é um papo bem polêmico, né? Você receber para pregar, né? Ou pagar para pregar. Mas o mal de tudo isso mesmo, infelizmente, somos nós que pagamos. Né, as pessoas que aceitam esse tipo de coisa. E, né, um pastor uma vez ligou para um camarada, falou assim, você vem pregar aqui na minha igreja, quanto você vai cobrar? É tanto. Então tá, né, eu pago, tudo beleza, mas eu preciso que você, né, me dê aí um cara, né, uma cadeira de roda e vai andar, né, vai ter aí quantas almas que você vai ganhar para Jesus, né? Aí vamos, beleza. Se você fizer isso aí, né? Aí beleza, a gente contrata você, né? Aí o cara foi, desligou o telefone e falou, não vou não, tá? É forte demais, né? Mas é bem polêmico assim. É polêmico, né? Mas assim, existem os dois lados da moeda, sabe? Eu já vou dizer onde encontrar os livros, tá bem, Rita? Tá, daqui a pouquinho a gente vai estar. Então, o que acontece? Existem os dois lados da moeda, né? Por exemplo, quando eu comecei, eu chegava a pregar 30 dias direto. E eu pagava essas passagens do meu bolso. E muitas das vezes eu ia e ninguém perguntava quanto foi a minha passagem, né? É claro que as coisas mudaram, hoje as pessoas já perguntam, né? Quanto foi sua passagem e tal, já perguntam, embora eu não cobre. Mas assim, as pessoas ofertam, mas assim, eu não tenho coragem, né, de colocar preço. Não desenvolvi esse ciclo. Eu entendo. Mas o negócio, pastor, é estimular preço. Né? Uma coisa estipular, colocar o preço. Né? Qual é o seu preço? Não. Né? Eu sei que muitas pessoas abençoam, eu sei disso, né? Igrejas, eu já fui em um monte de igreja, assim, já levei, né, livros, CDs, né? Fui abençoado, né? Tinha vezes também que as pessoas chegavam assim, né? Eu queria tanto comprar seu livro e tal, né? Mas eu não tenho dinheiro. Não tem não? Beleza. Né? E, gente, Deus ele supre. Não tem, olha, pra você ver quanto tempo você tem, né, de caminhada, né? São 32 anos. Que dia que Deus te deixou, né, faltar? Nunca. Né? Eu nunca cobrei, né, e Deus não me abandonou. Não deixa, não abandona, meu irmão. Então, que lindo, né? Daqui a pouquinho eu vou tocar uma canção aqui. E a gente tá, né, na Rádio Cultura, lá de Pancas. E eu queria mandar um abraço aí ao povo de Pancas. Deus abençoe nesse povo abençoado, a minha terra, Pancas, Alto Rio Novo, né? Vila Verde, esse povo, Lajinha aí do Pancas, essa galera toda, obrigado pelo carinho, que Deus abençoe aí a todos vocês. Tem alguém com saudade aqui, hein? Tô com saudade, viu? Ela já percebeu aqui, viu? Olha aqui, daqui a pouquinho a gente vai estar, eu queria só, rapaz, isso aqui é forte, viu? Seguir a Cristo, né? Implica renúncia. Meu Deus. Será que alguém faz isso, né? Renunciar. A gente vai falar daqui a pouquinho, tá, pastor? Não fala nada, não. Deixa eu... Daqui a pouquinho a pastora vai...
disser ele morreu. Fui jogado dentro de um calabouço por causa da túnica que o meu pai me deu. E até pensaram que eu tinha morrido, mas Deus me levantou pra mérito seu. Fui desprezado por causa da túnica, humilhado por causa da túnica, fui traído por causa da túnica, fui ferido por causa da túnica. Mas Deus me exaltou e não quis saber que eu estava ali para morrer. Me levantou por causa da túnica. José foi desprezado, humilhado, traído e ferido. Tudo isso, Eduardo Aguerim, por causa da túnica. É isso aí, Silmara Menezes. Quem tem sonhos com a túnica sempre vai incomodar. Aleluia! Não tem como negar, não tem como fugir. A túnica é tua e que te deu bem por aí, pra mostrar que quando ele dá, ninguém pode tomar, ninguém pode mexer, ninguém pode tocar, ninguém pode zombar. E se tocar, se mexer, se zombar, ele vai se ver, ele vai se ver. Então, por que temer, meu filho, só escuta. Não tem por que temer tanto a essa luta, porque ninguém mata a quem tem a túnica. Podem querer zombar, mas a túnica é tua. Podem querer matar, mas a túnica é tua. Podem querer vender, mas a túnica é tua. Eu pelejo por você, pois a túnica é tua. Vocês podem, quando a novidade começar a surgir, mesmo que não pareça, vem surpresa por aí, só por causa da túnica. Vou dar livramento Por causa da túnica, vou soprar o vento, por causa da túnica, vou mudar as rotas, por causa da túnica, eu vou te dar vitória. por causa da túnica, Vão ter que te aguentar, por causa da túnica, eu vou te honrar. por causa da túnica, Alguém vai descer, por causa da túnica, eu vou mostrar poder, pois fui eu quem dei a túnica. E vai haver mudança por causa da túnica. Não tem como negar, não tem como fugir. A túnica é tua e quem te deu vem por aí, pra mostrar que quando ele dá, ninguém pode tomar, ninguém pode mexer, ninguém pode tocar, ninguém pode zombar. E se tocar, se mexer, se zombar, com ele vai se ver, com ele vai se ver. Então, por que temer, meu filho, só escuta. Não tem por que temer tanto a essa luta, porque ninguém mata a quem tem a túnica. podem querer zombar, mas a túnica é tua. Podem querer matar, mas a túnica é tua. Podem querer vender, mas a túnica é tua. Eu pelejo por você, pois a túnica é tua. Não se espante quando a novidade começar a surgir, mesmo que não pareça, vem surpresa por aí, só por causa da túnica. Vou dar livramento Por causa da túnica, vou soprar o vento, por causa da túnica, vou mudar as rotas, por causa da túnica.
túnica eu vou te dar vitória. Por causa da túnica vão ter que te aguentar. Por causa da túnica eu vou te honrar. Por causa da túnica alguém vai descer. Por causa da túnica eu vou mostrar poder, pois foi eu quem dei a túnica. E vai haver mudança, e vai haver mudança por causa da túnica. A Silmara Menezes, né? E a nossa querida Eduarda Guerin cantando, né? Encantando corações. Que maravilha. Pastora, estão fazendo pergunta lá, olha pra você ver. Onde encontra esse livro? Sim. Como é que faz? São do Brasil, né? Aham. São. Então, a gente envia pelo correio. É só depois deixar o meu contato Uhum. e a pessoa me passa os dados que a gente coloca no correio, tá bem? Que bom. Então, ó, daqui a pouquinho ela vai estar falando, né, como é que encontra esses livros aqui nas redes sociais dela, né, também, né, pastora? Sim. A gente vai estar aqui passando as redes sociais da pastora. E você que quer, né, esse livro, ou fala com a gente, né, ou fala também com uma pastora, e vai ser bênção, né? E aqui, pastora, seguir a Cristo implica renúncia? A senhora pode dar só uma pinceladinha? Porque depois eu quero estar entrando nesse aqui, né? Esse aqui já é o seu segundo filho, né? Meu segundo Mas já tá vindo mais filho por aí, porque eu vou te falar, viu? Como é que gosta de gerar filho assim desse jeito, não? né? Então, que a gente não vê TV, né? Aí, tá vendo? Ai. Seguir a Cristo implica renúncia. Porque todas as pessoas que Jesus chamou, né, Uhum. tiveram que deixar alguma coisa, Uau. né? A Bíblia diz que quando Jesus ele inicia o seu ministério, ele está passando ali no mar da Galileia, né? E ele vê Simão e os seus irmãos pescando, né? E ele vai dizer o quê, né? Venha após mim e eu vos farei pescadores de homem. E a Bíblia diz que aqueles homens deixam ali, né, as suas redes e começam a seguir Jesus. E nós também começamos a entender que quando a gente segue a Cristo, a gente precisa aprender também a renunciar. A Bíblia diz que aquele que não deixar pai ou mãe, irmão ou irmã por amor de mim, não é digno de mim. Amém? Então, sempre que a gente tem que obedecer a Deus, muitas das vezes a gente precisa deixar, né? E isso é uma renúncia muito grande, né? Deixar o conforto do lar, a companhia da sua família, para atender a um chamado, né, do Senhor. Então, é uma coisa muito grande. Até porque quando a gente, por exemplo, eu tenho minha filha no Brasil e minhas netas, né? E nós já estamos aí um tempo sem ver. Então, a gente teve que deixar, né? E saudade dói, né? Saudade é uma coisa que dói. Foi a sua renúncia. Sim. A gente deixou a nossa casa. A gente tinha comprado fazia 7 anos. Uhum. Tem ainda que toda mulher quer ter uma casa, né? Não importa, é a casa... De preferência de cozinha grande, né? Sim, é o brinquedinho, o brinquedo da mulher é a casa. O brinquedo do homem é o carro, entendeu? Então, a casa é o brinquedinho da esposa. Então, assim, Deus pediu e a gente também deixou a nossa casa no Brasil. E a gente foi para um desconhecido, né? Abraão precisou deixar Ur dos Caldeus. O que Deus disse? Sai da tua terra, da tua parentela, para um lugar que eu ainda vou mostrar. Uau. Abraão teve que renunciar a tudo aquilo ali, não é isso? Mas quando Deus te pede terra, Ele te dá terra. Exato. E foi o que Deus fez com Abraão. Pediu terra, mas que quando ele chegou, quando ele começou a peregrinar, o que Deus falou? Né? Percorre essa terra na sua largura e no seu comprimento, porque essa terra eu darei a ti e à tua descendência. Uau. Ele pede terra a Abraão. Abraão entrega a terra e recebe terra. Sempre que você renunciar a alguma coisa por Jesus, lá na frente Ele vai dar para você
e para a sua descendência aquilo que você deixou um dia por causa de uma proposta que ele te fez. Então, às vezes, nós precisamos pagar o preço da renúncia e ela dói. Se não doer, não é renúncia. Amém? Então, isso é seguir a Cristo. Amém, maravilha, né? Então, olha aqui, gente, ó, esse livro, né, o pessoal perguntaram ali, né? Então, você encontra numa plataforma, como é que é o nome que é Tá, esse está na plataforma no Hotmart. Hotmart, né? Você pode comprar pelo Hotmart. Esse aqui ainda não tá? Esse ainda não está em plataforma digital, esse daí a gente coloca pelo correio. Esse aqui é até bom, pastora. Eu tenho os meus livros no Amazon. Né? De repente a senhora poderia também, talvez, né? Sim, é um desejo do nosso coração. Eu posso passar para você depois como fazer, né? Para a senhora colocar esse livro, porque é muito interessante, né? Talvez, quem sabe, o pessoal já compra aí, já direto do Amazon aí no Brasil, né? Vai ser muita bênção. E esse aqui é o primeiro filho, né? Então tá aqui o primeiro filho, vamos cuidar direitinho aqui, né? E tem esse aí, né, pastor? Esse livro não é talento. Não é talento, é segredo. Segredo. Me conta esse segredo aí para nós aí, por favor. Aí. Só um pouquinho aí, né? Bom, a gente falou um pouquinho no início sobre, quando a gente falou ali, nós falamos um pouquinho sobre o mundo espiritual, né? Então, assim, eu tenho uma história com Deus de sobrenatural, de extraordinário, desde a minha conversão. Na verdade, eu não aceitei Jesus pela pregação de alguém. Eu me converti aos 7 anos de idade por causa de uma manifestação do próprio Deus. Então, eu tinha 7 anos de idade, minha família era de Umbanda, e naquele dia, eu me lembro, eu não quis ir para o centro. Eu fiquei e meu coração procurava Deus. Mas sempre que a gente ia para o centro, eu não via Deus lá. Sabe? Eu não conseguia ver Deus, não conseguia sentir que Deus estava ali. Mas era onde a minha família ia. E eu, num domingo, basicamente era um domingo, e eu não quis ir. Então eu disse, eu vou ficar aqui, brincando com as crianças, eu não quero ir hoje, e a minha mãe, pronto, entendeu. E eu fiquei ali. Só que ali brincando com as crianças, né, eu tive uma experiência sobrenatural. Eu tive o que a Bíblia chama de êxtase, né, ou transporte, como você quiser, se você achar melhor. Quando Deus diz para Ezequiel, elevou-me o Senhor em espírito, elevou-me em espírito e me pôs num vale que estava cheio de ossos. Na verdade, esse termo quer dizer que o espírito o possuiu e o levou. É mais ou menos como um transporte. Na verdade, ele não esteve naquele vale fisicamente, mas ele foi levado em espírito, como diz o texto. Na verdade, meu corpo estava ali na frente da minha casa, mas eu em espírito fui tomada. Assim, eu simplesmente parei ali e começaram-se a passar as visões. E eu tive visões de Deus ali, e quando eu voltei a mim, aliás, eu não pude deixar de notar o barulho do megafone da igreja. Naquela época, não sei se o senhor lembra, mas as igrejas usavam o megafone bem no alto. O famoso alto-falante, né? Em cima da igreja. Anunciava até como é que é? Tudo, né? Tudo. Anunciava tudo. Então, o culto ficava assim, não era só para dentro da igreja, né? O bairro ouvia o culto pelo megafone. E assim, quando eu voltei a mim, eu não pude deixar de perceber o megafone. E, de repente, eu comecei a ouvir um cântico que, durante a minha visão, eu estava ouvindo. E eu estava no meu pescoço um cordão, né? Porque, como quem já passou por esse ciclo, né? De uma área do paganismo, da idolatria, sabe que você faz a iniciação, né? Que eles chamam de iniciação. E você recebe um guia, né?
E então, eu tinha, né, aquele guia no pescoço. Mas assim, eu dirigi aquela igreja Assembleia de Deus, mais ou menos uns 50 metros. E eu entrei dentro daquela igreja Assembleia de Deus e sentei no último banco. E eu fiquei prestando atenção no culto e o louvor que estava cantando. Tudo era muito, assim, junto com a minha visão e tudo que eu tinha visto, era tudo muito, muito real. Né? E Deus me fez ver coisas de quando eu tinha 2 anos de idade. Deus me fez ver. E assim, a minha mãe, você sabe que um adulto não vai ter conversas de adulto com uma criança de 7 anos. Mas Deus fez uma coisa para que não houvesse dúvida de que ele realmente estava fazendo aquilo. E quando foi feito o apelo aquele dia, eu aceitei Jesus como meu Salvador. E ao porta da igreja, quando eu saí, eu arranquei aquela guia do meu pescoço e joguei no chão. Ali na porta da igreja ficou. E eu fui para casa. E quando eu cheguei na minha casa, eu fui falar com a minha mãe. Que eu tinha aceitado a Jesus. Ela ficou parada me olhando. E falei para ela da visão que eu vi. E ela ficou mais ainda parada porque ela não tinha me contado nada. Como eu podia saber tanta coisa de uma idade que, basicamente, as pessoas diriam que uma criança de 2 anos não pode se lembrar. Uma de 7 anos, ou não pode se lembrar de uma coisa que era tão, né? Mas Deus fez passar tudo. E em nenhum momento a minha mãe tinha dito para mim que um dia tinha sido crente. Mas Deus fez eu ver a minha mãe com o meu pai, que já era falecido, subindo um morro. Comigo no colo com 2 anos. Até o vestido eu vi, sabe? E foi assim uma coisa tão tremenda da parte de Deus, que assim, Deus colocou um amor muito grande no meu coração por ele. E eu segui, sabe, sozinha um bom tempo. Com muita dificuldade à igreja, por ser uma criança. Foram 11 anos da minha vida bem difíceis, porque desde aquela experiência, minha mãe não conseguiu mais ir ao centro. Ela não conseguiu ir ao centro, porque ela estava, de uma certa forma, impactada, mas ela não tinha forças para voltar. E eu comecei então foram 11 anos, na verdade, até os meus 18 anos, foi quando eu casei. Foram 11 anos bem difíceis para mim, que era muito nova. Né? Alguns irmãos, pastores, achavam assim que essa menina não vai aguentar. Né? Mas Deus, ele se carregou de cuidar de mim. E ele, era eu e ele. Era impressionante como eu conseguia uma sensibilidade, sabe? De poder entender a voz de Deus. De entender os sinais de Deus. E por muitos anos, durante esses 40 anos, eu vim seguindo os sinais. Como o povo seguia no deserto, quando a nuvem andava, ele andava. Quando a coluna de fogo andava, o povo andava. E ninguém sabe exatamente esse sinal, mas quando Deus quer falar comigo até hoje, pastor, dê sempre algum vaso de Deus, liga para mim e dá a mesma palavra. Deus mandou dizer para você, se a nuvem parar, você pare. Se a nuvem andar, você anda. E ninguém sabe desse segredo a não ser eu mesma. Então, exatamente eu sei, quando Deus está falando verdadeiramente pela boca de um profeta, porque ele fala exatamente a mesma coisa desde o início. Então, Deus falou para mim assim, para que eu escrevesse esse livro dentro desse alinhamento profético de 40 anos. São 40 anos alinhados desde a minha conversão até o momento de chegar em Portugal. Só que dentro de um extraordinário que muitas pessoas já não experimentam mais. Vou dar um exemplo para você muito forte, pastor, porque eu estava estudando para ir para a Alemanha. Eu trabalho com missões desde 2005, com missões transculturais. E muito antes de fazer missões transculturais, eu já fazia missão também urbana e missão local. Só que quando Deus começou a nos levar para o transcultural, eu fiz quase todo o Mercosul. Só que quando Deus quis virar isso, eu estava estudando alemão para ir à Alemanha.
naquela tarde me bateu um sono terrível. Eu fui deitar. E essa não é a única experiência de sobrenatural desde a minha conversão. Não, são muitas coisas, há muitos segredos aí que eu sei que há pessoas que estão nos ouvindo, que estão conectados conosco, que de repente você possa ter alguma experiência com Deus da qual você não compreendeu os sinais. Deus está falando conosco todo o tempo. A questão é que nós não compreendemos os sinais que Deus está dando. Por quê? Porque sempre nós estamos esperando que alguém vai colocar a mão na nossa cabeça. A gente espera uma manifestação de Deus que seja notória, que seja clara. E Deus muitas das vezes está falando conosco de maneira muito simples. Nós é que precisamos desenvolver esse tipo de relacionamento com Deus. Verdade. É por isso que você tem que entender, irmãos, que relacionamento transcende talento. Relacionamento com Deus transcende talento. Você precisa, a Bíblia diz, não vos chamarei servo, porque o servo não sabe o que faz o seu Senhor. Eu vou te chamar de amigo, porque tudo quanto eu ouvi de meu Pai, eu vos tenho feito conhecer. Uau. Ele está disposto a se revelar para nós. A questão é que nós não estamos conectados com Ele como deveríamos. Aí, para você ter uma ideia, nesse dia me deu um sono muito grande. E eu fui deitar. Estava muito quente, eu lembro ainda. E deitada, o Senhor, Ele me arrebatou. Ele me arrebatou e Ele me trouxe aqui nos Estados Unidos em arrebatamento. Me levou numa igreja que tem um teto de madeira. E me sentou no último banco. Não tinha ninguém dentro daquela igreja. Mas eu não pude deixar de notar o teto. Eu estava lá sentada e aquela mulher veio marchando na minha direção e colocou a mão em mim e disse assim: não temas. Não temas os demônios que têm lutado contra a tua vida, porque eu te defenderei. Ele disse: você vai tirar o visto americano. E ele falou para mim assim: e tu virá para este lugar e ficará por pouco tempo. Por um tempo, mas pouco tempo. E, irmãos, eu voltei assim e eu fiquei olhando meu corpo na cama, fazendo força, sabe, irmã Daniel, para voltar, e eu não conseguia. Eu queria mexer, eu ouvia meu esposo na sala, meu filho, a televisão ligada, eu não conseguia voltar. E eu fiz muita força. Até que quando eu consegui, eu pulei da cama e saí para minha sala. Meu filho perguntou: a senhora tá bem? Eu falei: tô, me dá um pouquinho de água. E eu fiquei pensando, não estou entendendo. Depois, meu esposo estava lendo a Bíblia e ele se levantou. Eu me dirigi em direção à Bíblia, mas como a gente tem essa ligação muito forte, quando eu cheguei perto da Bíblia dele, eu não mexi na Bíblia. Eu falei assim: bom, a gente tem essa ligação, deixa eu ver o que ele estava lendo. E ele estava lendo a seguinte passagem. E Paulo, de noite, teve uma visão de um homem que lhe dizia: passa a Macedônia e ajuda-nos. Uau. Nesse texto, o Espírito Santo, Paulo estava indo para algum lugar, mas o Espírito Santo o impediu e mudou a trajetória. Que lindo, hein? E aí Deus falou para mim: eu estou mudando a trajetória, você não vai para a Alemanha, você vai para os Estados Unidos. Uau. E aí eu liguei para um pastor amigo meu, índio, pastor Gerson Onimbu, da tribo Terena, no Mato Grosso do Sul. Ligamos para ele e falei: pastor, como pode? O senhor é um homem espiritual, homem de Deus. Eu tenho que falar com uma pessoa neutra. O senhor acredita nesse tipo de coisa? Como que eu vou fazer uma coisa dessa se eu não conheço ninguém? Só a única coisa que eu sei é que é uma igreja do teto de madeira. Como que eu chego nessa igreja? Eu nunca nem pisei na América. Só que Jesus é bom demais. Aí sabe o que ele falou? Eu falei: nem sei como é que tira esse visto, esse troço é caro demais. Ele falou: olha, pelo jeito Deus está com pressa, hein? Eu falei: pois é. Aí ele falou: faz isso, olha, me mande 200 DVD da senhora, naquela época era DVD, vamos trabalhar aqui na aldeia, vamos tirar o visto. Quem trabalhou para eu tirar os vistos foi os índios. Uau. E os índios, irmão, trabalharam aqueles 10 dias. Eu preguei 10 dias na aldeia e dos trabalhos que eu havia feito anterior no campo missionário. E nós tiramos esse visto americano. Quando eu e meu esposo chegamos lá no consulado americano, o senhor sabe as perguntas que ele faz, né? O senhor já passou por lá. Assim, as perguntas você sabe é a mesma.
tem quanto para gastar, vai para onde, conhece alguém nos Estados Unidos, faz o que da vida, o senhor sabe, essa coisa assim. E é na frente de todo mundo. Então, assim, quando falou tem quanto para gastar, meu esposo falou assim, olha, nessa vai dar ruim aí, porque não tem nada para gastar. Aí meu esposo falou assim, eu tô sentindo frio na barriga porque não tem nada. E aí eu peguei e falei assim, olha, vamos esperar um pouco, né? E aí o que aconteceu? Aconteceu que a gente pega, volta. Eu falei assim, olha, fica aí na fila, eu vou aqui, eu vou no escritório, dentro do consulado. E quando eu cheguei ali no consulado, no toalete, eu falei assim, olha Deus, eu não ia vir aqui não. Eu vim aqui porque o Senhor me mandou. Uau. Agora, Jesus, você sabe que eu não posso mentir, né? Então, não deixe esse homem perguntar aquilo que eu não posso responder. Diante do Senhor, irmãos, quando a gente chegou na frente, que ele falou assim, me dá os passaportes que a gente jogou. Ele perguntou assim, vocês vão para onde? Aí a gente respondeu, Nova York. Ele digitou. Depois ele falou assim, o que a senhora faz? Eu falei, eu sou professora. Ele digitou e falou para o meu esposo, o que o senhor faz? Motorista. Digitou de novo. Boa viagem. Uau, que lindo, hein? Para todo mundo ele fez todas essas perguntas. Chegou na nossa vez, ele não perguntou. Realmente Deus não deixou ele perguntar o que a gente não ia poder responder. E nós chegamos, isso foi feito tudo dentro de um tempo de 3 meses mais ou menos. E nós já estávamos na América. Nós chegamos e, pasmem vocês se quiserem, mas nós achamos a igreja do teto de madeira. Uau. E nós ficamos ali ajudando essa igreja durante uns 3 meses mais ou menos, né? E até hoje, para nós, a gente tem um carinho muito grande com essa igreja. Que Sempre lindo, que eu hein? venho à América, eu tenho que passar por esta igreja, pelo menos que seja para dar um abraço nos pastores. Uau, que coisa linda. Hein? Porque poucas igrejas têm esse tipo de teto por aqui, né? E o teto é igualzinho. Sempre quando eu entro lá, eu tenho que olhar pro teto. Amém? O restante, eu acho que você pode ler o livro. Até para você entender a capa, você tem que ler. Então tá aqui, né? Para a glória de Deus, né? É para a glória de Deus. Que você nasceu, que eu nasci, né? É que você não sabe a profundidade disso. A Bíblia diz que, né, o nosso irmão Daniel, a Bíblia fala que antes que nós estivéssemos em forme no ventre da nossa mãe, o Senhor nos conhecia. Aleluia. Não é não? Jó vai dizer isso, né? Então, assim, antes da gente se formar, antes de nós estivéssemos um embrião formado, o texto de Jó vai dizer que ele escreveu um livro sobre nós. Uau. Ou seja, a tua história foi escrita antes que esse embrião se formasse. Aleluia. Está escrito lá no livro de Jó. Entendeu? Ele escreveu um livro para o seu respeito. Então, assim, é que a gente precisa entender que nós nascemos para um propósito muito maior, há um plano maior para a tua vida. É que você não entendeu esse plano. Mas você não é obra do acaso. Você existe para um plano muito maior. É por isso que você tem que entender. Se você entender isso, vai viver segredo. E o teu segredo vai transcender talento, independente do que você faça. Amém? Vai ser muito maior do que ter talento. Aleluia. Gente, que lindo, né? Acho que já 9:09, né? Foi tanta coisa aqui. Olha, tanta história linda. Olha pra você ver, história linda, né? Da parte de Deus. Que coisa linda. É bom que Deus é muito tremendo, né? Ele fala que se tocar em uma pessoa, né, pra gente já tá valendo o mundo inteiro, né? Então, pastor, eu queria que a senhora só desse, né, uma pinceladinha aí pra gente, para nos incentivar nesse mundo assim, né, tão passando por tanta coisa, né? E a gente fecha 9:30, então eu queria que a senhora, né, a gente tem 9:10 agora, eu queria que a senhora desse uma pinceladinha e animasse essa galera aí, né, a estar caminhando com o Senhor. Né? Eu queria que você abrisse, né, sua Bíblia comigo no livro do profeta Isaías, profeta messiânico, também conhecido como profeta evangelista, também, afinal de contas, o livro do profeta Isaías anuncia a vinda do Messias, anuncia o advento, né? E eu queria que você abrisse aí comigo, no seu capítulo 41. Uau. 41 o quê? Perdão, mas é 40.
40. Versículo 28 ao 31 diz assim: Não sabes, não ouviste que o eterno Deus, o Senhor Criador, o Criador dos confins da terra, não se cansa nem se fadiga? É inescrutável o seu entendimento. Ele dá força ao cansado e aumenta as forças ao quem não tem nenhum vigor. Os jovens se cansarão e se fadigarão, subirão com asas. Perdão, irmãos, eu me perdi aqui. Se fadigarão, e os mancebos cairão. Mas os que esperam no Senhor renovarão suas forças e subirão com asas como águia. Correrão e não se cansarão, andarão e não se fadigarão. Amém? Amém. Então, irmãos, se o eterno Criador não se cansa, amém? Nem se fadiga, mas os jovens tropeçam e caem, até os jovens se cansam. Mas a Bíblia diz que aquele que espera no Senhor renovarão suas forças e subirão com asa, como águia. Nós falamos aqui que Deus tem um plano muito maior para a tua vida. Nós temos que aprender a andar na dimensão de Deus. Nós temos que aprender a andar na dimensão de Deus. E qual é a dimensão de Deus, pastor? A Bíblia diz que os planos de Deus são maiores do que os nossos planos. Que os caminhos de Deus são mais altos do que os nossos caminhos. Você consegue dimensionar isso? Os planos de Deus são mais altos. Agora você observa, quem aqui já andou de avião, sabe que quando você está lá em cima no avião, pastor, você olha de lá de cima, fica tudo tão pequeno. Não é não? É. Fica tudo tão pequeno. Os carros ficam bem pequenininhos. Dependendo da altura, você não vê, você vê luzes. Os barcos no mar ficam tão pequenos que parecem ripas ao invés de barcos, de navios. E o que você quer dizer com isso? Eu quero dizer, se os caminhos do Senhor são mais altos que o seu, Deus está chamando você para subir e olhar de outra dimensão. Aleluia. Amém? Você vai ver tudo muito pequeno. A sua prova vai ficar pequena, seu problema vai ficar pequeno, a tribulação vai ficar pequena. Amém? Uau. Porque tudo quanto vem de Deus, amém? Tudo que é espiritual, tudo que é celestial, Aleluia. amém? Nos faz ver a provação pequena. Essa sua dor vai ficar pequena quando você sair da sua, do seu natural e começar a andar na dimensão de Deus. Glória a Deus. Deus está querendo te levar a viver coisas maiores, mas você precisa subir. Deus está querendo te elevar e fazer com que você suba de nível. Oh, Deus. Porque até quando Deus queria, quando Deus deu uma ordem para Samuel, ungir Saul, porque Israel havia pedido um rei. Não era desejo do coração de Deus, mas Deus andou palestrando com Samuel a respeito de Saul. Quando ele encontra Saul, Deus já diz, olha, esse é o moço com o qual eu andei lhe falando ontem. Mas antes que ele recebesse a unção, Samuel convida ele para subir para o alto. Aleluia. Ele vai dizer, hoje vai ter sacrifício no alto. Sacrifício no Antigo Testamento é culto. Vem comigo, vem para o culto. Uau. Vem para o alto, vamos cultuar, vamos adorar a Deus. Aleluia. E quando ele chega lá no culto, tem cadeira de honra, tem mesa preparada. Aleluia. E tem Glória a banquete. Deus. E uma glória. coisa, irmão, que chama a atenção nesse banquete, irmão Daniel, é que Samuel vai dar a ele a parte que pertencia ao sacerdote. Uau. Que era a espádua, a parte. A melhor parte, né? Ali, que era dividido, uma parte se entregava ao Senhor e uma parte se entregava aos convidados, aos ofertantes. E o que ele vai fazer? Vai mandar o cozinheiro separar essa espada, a melhor parte do sacrifício, a parte que pertencia a ele, por direito. Aleluia. Ele vai ceder o seu direito a Saul. Meu Deus. E o que você quer dizer? Eu quero dizer que até o que você não tem direito, o céu vai liberar nessa noite. Aleluia. Glória a Deus. Quando você entender que o seu lugar não é embaixo, Deus está chamando Meu você Deus. para subir. Verdade. Sobe, muda de nível. Está na hora de você ter mais comunhão, ter mais relacionamento com Deus. Deus quer levar você a outro nível. Aleluia. Tem uma cadeira de honra preparada, tem uma mesa, tem convidado, mas ninguém senta até você chegar. Porque a parte principal do banquete está reservado para a tua vida. Mas isso só vai acontecer quando você entender
Qual é, aleluia, a importância de viver no extraordinário? Abacuque vai dizer que ainda que a figueira não floresça, ainda que os campos não produzam mantimento, nos currais não hajam vacas, ainda que as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, eu todavia me alegrarei no Senhor. Aleluia. Senhor Jeová é a minha força, Ele fará os meus pés como os das servas e me fará andar sobre as minhas alturas. Deus quer dar pés como os das corças para você. Deus está Aleluia. convidando você para sair, aleluia, para subir. Por quê? Porque do alto você passa por cima, do alto você vê tudo pequeno, do alto tudo que é grande, aleluia, toma menor proporção. Deus está falando com alguém aqui nesta noite. Aleluia, Jesus. Então vamos começar a entender que nós podemos viver coisas extraordinárias, aleluia, quando nós acreditamos na proposta de Deus e aceitamos o desafio de viver dentro do extraordinário, daquilo que Ele nos propõe. Amém? Então, irmãos, a palavra do Senhor, ela é viva e ela é eficaz. E ela é mais poderosa do que espada alguma de 2 gumes. O que Deus falou para a tua vida está falado. Fica com o que Deus falou nessa noite. Seja lá o que Deus tenha dito. Guarda a palavra de Deus no teu coração. Amém? Que você possa viver esse tempo com Deus. Esse tempo de extraordinário. Saul, ele saiu de casa por causa de jumentas que se perderam. Saul vai encontrar um profeta por causa de coisas que haviam sido perdidas. Nessa sua busca por coisas perdidas é que Deus vai te achar. Você não está entendendo porque coisas ficaram para trás. Você não compreende porque coisas se perderam pelo caminho. Mas Deus está dizendo para você, teve coisas que ficaram lá atrás porque eu precisava te achar na frente. Aleluia, Jesus. Porque Deus precisava te encontrar na frente para te levar para o alto, para fazer você viver extraordinário, para que você, quando sair deste extraordinário, você tenha muito mais valor do que aquilo que se perdeu. Aleluia, Jesus. Nós valorizamos coisas perdidas e esquecemos os valores que nós temos para Deus. Verdade. Nós andamos atrás de coisas que nós perdemos e não valorizamos a nós mesmos, nem o nosso relacionamento com Ele. Nós esquecemos tudo isso porque, na verdade, esse é, o grande ápice do agir do adversário. É tirar, é distrair, é fazer a gente perder o nosso foco, é fazer com que a gente erre o alvo. Mas quando a gente entende, aleluia, que a gente pode ter perdido lá, mas Deus tem um dobro para dar lá na frente. Yes. Deus está preparado para agir a qualquer momento, porque o céu trabalha com reação. Você age e o céu reage. Aleluia, Jesus. É isso que você precisa entender. Dá o seu primeiro passo para você ver. Ah, é isso. Fé é um exercício individual. Exato. Fé não se compartilha. Queria eu compartilhar minha fé, não posso. Fé é uma coisa particular, individual, é coisa de cada um, né? E você precisa exercitar a sua fé. Você precisa colocar a sua fé em ação. Começa a provocar milagre. Começa a atrair isso para a tua vida nessa noite. Ainda que você tenha saído por causa de jumentas, tem algo muito maior do que essas jumentas que se perderam. Tem um plano maior para a tua vida, que você ainda não sabe, mas que o céu vai revelar. Quando Saul desce do culto, quando o culto acaba, é hora de ir embora. Hora de voltar para casa, não é? Só que não. Em francês a gente dizia, meu não. Meu não, por quê? Porque quando ele sai do culto aí, Samuel, agora vamos revelar o segredo. Agora vamos dizer, eu vou dizer para você o que Deus colocou no meu coração. E aí o moço, quem lembra do moço? O moço fez Saul não desistir, porque Saul queria voltar para casa. Mas o moço, não, tem um profeta aí, tem um vidente, vamos consultar esse vidente. O moço faz Saul chegar, mas na hora do segredo não. Na hora do segredo, Samuel, manda o moço se adiantar, manda. Uau. Por que o moço se adianta? Porque segredo, tem gente que está preparado para andar do seu lado, só para carregar a sua mala.
Tem gente que Deus põe do seu lado somente para fazer você andar mais uma milha. Uau. Mas não está preparado para ouvir segredo. Meu, né? Forte, meu Jesus. Não. Aí o que ele faz? Pede pro moço se adiantar. O moço que fez ele chegar. O moço que fez ele ir pro culto. Pede para ele agora. Agora ele não dá para ficar. Isso aqui é, ó, pede ouvido. Uau. E o moço se adianta. E então Samuel unge-o como príncipe sobre o povo de Israel. Agora, irmãos, quando esse moço sai de casa, ele valia menos que a jumenta. Né? Quando ele saía de casa, que valor Saul tinha? Agora não. Quando ele volta para ser honrado. E o que me chama a atenção é que mesmo ungido, Saul não vai embora para casa. A Bíblia diz que no capítulo 10, ele ainda vai até um lugar chamado Rancho de Profetas. E a Bíblia diz que ele encontra uns profetas que vêm subindo do alto. Que vêm descendo do alto e profetizando, tocando instrumentos, né? E ele vem descendo e a Bíblia diz que quando eles se encontram, Saul profetiza com eles. Saul é transformado, o Espírito do Senhor se apodera de Saul. E ele é transformado em outro homem. Repara que a unção veio primeiro, mas a transformação veio depois. Uau. Não dá para voltar para casa só ungido. Ele precisava ser transformado. Aleluia. E às vezes a gente precisa de muito mais do que uma unção na cabeça. Você precisa muito mais do que uma unção derramada na sua cabeça. Precisa verdadeiramente ser transformado. O Espírito do Senhor há de se apoderar de ti. Aleluia. E fazê-lo ser transformado em outro homem. Amém? As pessoas precisam ver, na verdade, e valorizar você por aquilo que você carrega. Amém? Deus te abençoe nessa noite, em nome de Jesus. E agora eu queria orar com você, ministrar sobre a tua vida. Queria pedir a você que está aí ouvindo essa palavra, que você quiser voltar para Jesus, Aleluia. renovar a tua aliança. Deus. Você está ouvindo, Pai quer de aceitar conta, Jesus como Pai, seu coração, Salvador. Senhor Procure Deus. uma igreja próxima à sua casa. Em nome de Jesus, volta para o Criador. Amém? São 42 anos de caminhada com esse Jesus. E eu não tenho do que me reclamar. Ele cuidou de mim. Como pai, como mãe, como amigo, como irmão, como tudo. Ele foi tudo que eu não tinha, ele foi. Ele é tudo que eu não tenho também até hoje. E eu quero orar com você. Bendito Deus e Pai, quero louvar o teu nome, meu Senhor, por cada pai ouvinte dessa palavra, por cada vida, Pai, que está conosco até agora, ouvindo, Pai amado, esta palavra. Eu oro neste momento. Senhor, aqueles que estão renovando alianças, aqueles que estão, Pai amado, Pai, que te aceitando como o único e suficiente Salvador. Poderoso, Pai amado, é o teu nome. Tu podes, ó Deus, querer mudar muitas vidas, pode transformar. Muitas, Senhor querido, são as aflições do justo, mas a tua palavra diz que tu livra de todas. Fiel, Pai, é a tua palavra, Pai, que não muda. Porque tu é fiel e não pode negar a si mesmo. Eu entrego nas tuas mãos essa vida. Pai amado que está, Pai amado, do outro lado. Pai, essa alma, Pai amado, Pai querido, visita neste momento, alegra, revigora, restaura, coloca de pé. Aviva, Senhor, tua obra no meio dos anos. Começa, Pai, a convidar para o alto. Começa a fazer, Pai, viver em outra dimensão. Na dimensão do teu Espírito Santo. Ao, Pai, olhar como tu vê, a sentir como tu sente. Pai amado, a se relacionar contigo, Pai amado, em outro nível. Pai, eu te peço neste momento, Pai, guarda, livra de todo mal. Abençoa, Pai amado, teu servo. Toma o cantor Daniel, Pai Reis, nas tuas mãos. Toda a obra das suas mãos, os seus livros, o seu trabalho. Seja abençoado, Pai querido, prospera. Ó Deus, toma nas tuas mãos, coloca, Deus, uma graça. Ó Deus querido,
esteja sobre a vida do teu servo, sobre os seus trabalhos, tudo que ele faz, ó Deus bendito, seja consagrado a ti nesta noite. Se estabeleça os teus planos. Pai, eu declaro, Pai amado, a vida e a bênção sobre este lugar. Eu determino, meu Senhor, que há um destravar de porta, calabaraçúria. Eu determino em nome de Jesus que portas vão se abrir para o teu filho. O teu nome vai ser glorificado, Pai. Tu não é Deus, Pai amado, que mente. Pai, tu não se retrata, não é homem para que minta. Toma nas tuas mãos, ó Deus. Faça chuva ou sol, teu filho está aqui, ó Pai amado, transmitindo. Prepara, dá suporte que ele precisa, meu Senhor. Te entrego nas tuas mãos, teu servo, Pai. Ó Deus, envia os recursos. Amplia, Pai, o lugar desta tenda. Firma bem, Deus, as estacas. Vai transbordar para a direita, para a esquerda. Eu acredito, Pai amado, que tu tem coisas muito maiores. Eu acredito, Pai amado, que tu vai fazer coisas grandes. Eu creio, Pai amado, Deus bendito, assim como o rio que cobre o mar. A terra se encherá de conhecimento do Senhor. Pai amado, e este será um canal usado, Pai amado, para a glória do teu nome. Eu entrego o teu filho nas tuas mãos, ó Deus. Não deixe ele envergonhado. Pai amado, cale-se, Pai amado, os opressores. Cale-se aqueles que não compreendem, Pai amado, esta obra. Cale-se aqueles, meu Senhor da glória, que se opõem, Pai amado, a este propósito. Abençoa teu filho, Pai, glorifica o teu nome. Te peço, ó Deus bendito, guarda a minha vida. Repreende toda retaliação, Pai amado, em nome de Jesus. Nós anulamos no poder do teu nome, restringimos na autoridade do nome de Jesus. Quebra agora, queima no poder do nome de Jesus Cristo. Amém. Aleluia. Ficar mais perto de ti, mais perto de ti, sentir tua paz, teu toque em mim, ser curado por ti, curado por ti. Pelo carinho. A gente vai estar colocando lá, tá, nas nossas plataformas ali, como você conseguir, né? Como você vai conseguir aí ter esse livro. Olha aqui, esses dois aqui já é meu, né? Já consegui, ó, pra você ver que coisa linda. Mas a gente vai estar falando, né, pastora? Como você achar, tá bom? E eu vou passar lá tudo da pastora depois, lá no meu canal, tá bom? Então você vai aí conseguir esse livro. Com certeza esse livro vai abençoar a sua vida. Pastora, obrigado. Tá? Mais uma vez, querida, né? Que bom ter a senhora aqui, tá bom? Amém. E fomos abençoados, viu? Fomos abençoados. Amém. Tá bom? Então um abraço, manda um abraço lá para Pancas, que é para minha cidade lá, pastora. Lá. Bom, gente, um abraço aí para toda a população de Pancas, todos os nossos irmãos em Cristo Jesus, dessa cidade, amém? Deus possa abençoar a todos os irmãos que estiveram conosco até agora, aqui ligadinho. Deus abençoe sua vida e sua casa, viu? Que a bênção de Deus seja derramada nos vossos corações, em nome de Jesus. Muito obrigada. Amém. Gente, valeu. Beijão no coração. Fica na paz. Deus abençoe. Obrigado mesmo, de coração. Sou muito grato aí pela sua vida, tá bom? Fica na paz. Sexta-feira, né? Eu tô de volta aqui com o programa Resgatando Valor. Sexta-feira, Daniel Reis aqui de volta, né, no programa Resgatando Valor. Valeu, gente. Deus abençoe. Um abraço. Fui. Acabamos de apresentar Programa Resgatando Valores.